A Anvisa determinou nesta quarta-feira a apreensão e a proibição de 2 marcas de canetas emagrecedoras, medicamentos destinados ao tratamento de obesidade e diabetes. Agora, direto de Brasília, a repórter Suane Guerreiro tem os detalhes. Suane, quais são os produtos proibidos? Boa noite para você. Olá novamente, Celso, Marina. Essa publicação veio hoje por meio do Diário Oficial da União. E nela, a Anvisa, então, especifica que se trata da tizerpatida, das marcas Sinédica e TG. Então, essas marcas com lotes desde 2020 foram apreendidas, estão sendo apreendidas pela Anvisa, por determinação da Anvisa, e também estão proibidas, tanto a produção, comercialização, distribuição e até a propaganda para o uso desse tipo de caneta, especificamente dessas 2 marcas. Só para a gente relembrar, a tizerpatida é um princípio ativo presente, por exemplo, no Mondiaro, que é uma caneta emagrecedora bastante conhecida pelos brasileiros. Então, este mesmo princípio ativo estava, então, nessas outras 2 canetas dessas marcas que foram proibidas pela Anvisa. E a Anvisa diz o seguinte: essas canetas não têm registro no país, portanto, elas não devem ser utilizadas em hipótese alguma. E elas eram vendidas, de acordo com a Anvisa, por meio de redes sociais de empresas que também são desconhecidas. Portanto, a Anvisa orienta e dá um alerta de que esses produtos irregulares de origem desconhecida, não há nenhuma garantia sobre a eficácia, até sobre o que está presente ali naquele medicamento. Portanto, as pessoas devem evitar de toda forma utilizar essas canetas. E também colocou a seguinte observação, de que os profissionais de saúde e até os clientes mesmo, se virem algum tipo de publicidade, propaganda desse tipo de caneta, que foram aí ao longo do dia, então, proibidas, que as pessoas façam uma espécie de denúncia ou informem a Anvisa ou a Vigilância Sanitária dos estados, por meio de canais de atendimento disponíveis, inclusive, no site da Anvisa. É possível checar a forma de que as pessoas possam fazer essas denúncias desses produtos que são proibidos. Nós procuramos essas 2 empresas e tivemos resposta da Sinédica, ela que disse o seguinte, que decidiu suspender temporariamente suas operações direcionadas aqui ao território brasileiro e disse que está cumprindo normas locais e também a segurança dos consumidores, mas diz que vai seguir operando em outros locais em que é possível e está de acordo, está dentro ali da legalidade. Então, em outros países que ela atua, ela vai continuar operando, somente aqui no Brasil, devido a essa determinação da Anvisa. Então, ela decidiu suspender a comercialização desse tipo de caneta emagrecedora. Também neste documento, nesta publicação que saiu no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira, tem uma menção à chamada retatrutida, que é um outro princípio ativo também presente aí em canetas emagrecedoras, mas que ele ainda está em fase de testes no Brasil. Portanto, não há também o registro, mas que essa retatrutida vem sendo comercializada em alguns locais do país, mas é também um medicamento experimental para tratar a obesidade e diabetes tipo 2. Então, quem se deparar também com este princípio ativo não deve comercializar ou mesmo comprar, porque ele ainda está em fase de testes no país. Só para a gente reforçar o quanto isso é perigoso para a saúde, nós tivemos conhecimento de um caso de uma mulher de 42 anos que está internada em estado grave em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde dezembro do ano passado. Ela que fez uso, então, de caneta emagrecedora e teve complicações de saúde ligada ao uso de uma caneta vendida de forma ilegal. E nas redes sociais, a filha dela chegou a relatar que a mãe teve o diagnóstico da síndrome Guillain-Barré, um estado grave que causa aí um dano neurológico e que a mãe vai precisar passar por um longo período de tratamento com diversos profissionais, entre fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros,
para poder se recuperar. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que a vigilância sanitária do município faz fiscalizações em locais que vendem, comercializam e também aplicam esse tipo de medicamento e que, claro, cabe também sanções, punições, caso eles comercializem canetas que não estejam dentro das normas da Anvisa. E é por isso também que é super importante as pessoas ficarem atentas em relação a esse uso. Volto com vocês. Suane Guerreiro, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Esse debate sobre as chamadas canetas emagrecedoras ganhou força em todo o Brasil. Com a popularização, muitas pessoas passaram a vê-los como uma solução rápida para a perda de peso, mas nem sempre sob acompanhamento médico. Para esclarecer os benefícios, riscos e trazer orientações essenciais quando esse é o assunto, a gente convida agora o Dr. Cleiton Macedo, médico endocrinologista, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Boa noite, Dr. Cleiton. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da SBT News. Eu agradeço a oportunidade. Doutor, a gente sabe que são medicamentos que a Soane trouxe, as informações, são medicamentos que vieram para revolucionar a medicina, mas que muitas vezes acabam virando um risco para a saúde das pessoas, primeiro pela falta de orientação médica, mas também por fatores externos, como nesse caso, de medicamentos que não tinham o aval da Anvisa aqui no Brasil. Quais são os riscos desses princípios ativos e quais são as orientações para as pessoas que eventualmente desejam fazer o uso deles? Inicialmente, é importante pontuar que obesidade é uma doença crônica, uma doença complexa, multifatorial, e essas canetas elas fazem parte do tratamento dessa doença que é a obesidade. Nós condenamos, inclusive, eu sei que existe um apelo de mídia, mas o termo caneta emagrecedora, porque na realidade essas medicações elas são uma revolução no tratamento dessa doença que é a obesidade, que causa mais de outras 200 doenças. Então, essas canetas, elas mostraram evidências robustas na literatura, na pesquisa clínica, de que elas trazem inúmeros benefícios, além da perda de peso. Elas diminuem risco cardiovascular, elas diminuem evolução de risco renal, elas melhoram a artrose, elas melhoram distúrbio do sono, elas diminuem até mortalidade, elas previnem e ajudam até a reverter o diabetes tipo 2. Então, essas medicações, elas são ferramentas seguras, eficazes, quando bem indicadas, quando acompanhadas e, principalmente, o que é o caso dessa reportagem, quando tem uma origem conhecida, aprovada, reconhecida e bem controlada. O que a gente assiste aí, doutor, é um desvirtuamento do uso da caneta destinada ao tratamento de diabetes, Numa febre aí de culto do corpo perfeito, não só por parte das mulheres, mas até mesmo de homens, e que trazem, a utilização traz um risco muito grande à saúde das pessoas, Principalmente quando elas procuram essas canetas vindas de uma forma ilegal, por exemplo, do Paraguai, sem uma preservação adequada. Infelizmente, nós temos visto esse cenário. Essas medicações, elas têm como mecanismo de ação, elas aumentam a nossa saciedade, elas diminuem o nosso apetite. Algumas delas têm até um efeito direto na gordura, no tecido adiposo. E com isso, existe a necessidade de se tatear a dose por causa de efeitos adversos, principalmente gastrointestinais. Inicialmente, essas medicações diminuem o esvaziamento do estômago. E isso pode gerar náusea, pode gerar gastrite, pode alterar o hábito intestinal. Então,
o indivíduo que usa essa medicação, ele precisa ser bem orientado em relação a esses efeitos colaterais. Num cenário onde a obesidade é uma doença extremamente prevalente, nós temos mais de 60% da população brasileira convivendo, sofrendo com excesso de peso. Um terço, até um quarto tem obesidade propriamente dita. Então, hoje, a bola da vez são essas canetas, até mesmo para pessoas que nem têm excesso de peso e que têm o desejo social de perder peso, de permanecer mais magros, né? Então, a gente precisa ter um alerta, principalmente em relação a cuidado na ingestão de proteína, em relação à prática de atividade física regular, principalmente exercício resistido, tipo a musculação, exatamente para prevenir a perda de massa muscular. Essas medicações, elas entregam perdas grandes de peso, muitas vezes maiores, superiores a 20%. E com isso é normal que se perca também um pouco de massa muscular. Aí a importância da equipe abordar esse paciente, nutricionista, educador físico, um médico realmente capacitado para prescrever e acompanhar esses pacientes para que adequem a ingestão de proteína, que façam exercício físico e que ajustem progressivamente a dose. Essas canetas, elas não são mágicas, obesidade é uma doença crônica, ela precisa ser tratada a longo prazo, e as canetas, elas fazem, sim, parte desse tratamento. Doutora, a gente está acompanhando nos últimos dias o caso dessa paciente que está internada em estado grave no hospital de Belo Horizonte. Os relatos médicos são de que ela foi internada com dor abdominal e que o quadro evoluiu para problemas neurológicos. Existe também uma suspeita que ela tenha desenvolvido uma síndrome que compromete a musculatura e os movimentos do corpo, a fala e o funcionamento de órgãos. Quais são os perigos para quem faz um uso? E aí eu não estou falando só desse medicamento, mas de qualquer medicamento que precisa de uma prescrição médica por conta própria. Com certeza, eu acho que o grande problema no caso aí é a origem e o grau de pureza, a presença de contaminantes ou não. Nós temos visto que hoje, como a obesidade, a partir dos últimos anos, nós temos tratamentos mais efetivos, todo mundo virou especialista em obesidade. Então, a gente viu crescer um mercado que envolve muito má prática médica, que envolve comércio ilegal de medicamentos, que envolve contrabando, que muitas vezes envolve versões manipuladas que carecem de estudos de segurança e de eficácia. Nesse contexto, nós temos problemas de pureza, de contaminação, problemas de conservação. Essas canetas, elas precisam estabilidade térmica, né? Elas precisam ser conservadas, refrigeradas, e a gente vê aí na mídia, inclusive as pessoas trazendo no corpo essas substâncias, né? Então, essa inativação, essa perda de ação ou essa transformação em compostos que muitas vezes são desconhecidos, aumentam o risco de várias complicações. Essas medicações, como eu falei anteriormente, elas não são isentas de efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais previsíveis, conhecidos, e com uma boa orientação e acompanhamento são perfeitamente contornáveis. Não é o que acontece nesse cenário de automedicação ou num cenário pior, onde a medicina ela é transformada em um verdadeiro comércio. Nós vemos clínicas aí de luxo vendendo aplicações semanais na clínica dessas medicações, isso muitas vezes acompanhado por uma técnica que é chamada de empilhamento, onde se colocam soros, vitaminas, se vendem hormônios, implantes hormonais manipulados, os famosos chips da beleza. Nesse contexto, o paciente ele é cada vez mais exposto a risco.
Então, acho que fica o alerta, é um alerta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que se use medicação de fonte segura. Hoje nós temos medicações anti-obesidade aprovadas pela Anvisa, com laboratórios operando legalmente aqui no Brasil, com venda nas farmácias normais, sob prescrição médica. Então, nós contraindicamos, desaconselhamos tanto a prescrição quanto a comercialização, o uso dessas versões alternativas. É bom a gente salientar, né, doutor, que para emagrecer o importante é ter uma alimentação equilibrada, atividade física, sono e gestão de estresse e também um acompanhamento profissional, né? O senhor já citou isso. Agora, também o senhor citou que uma grande parcela da população brasileira está obesa. Nós carecemos de uma campanha, até por parte do governo, para ter um controle sobre isso? Nós estamos, enquanto sociedade de endocrinologia, lançando uma campanha não só de educação, a gente trabalha bastante isso, mas principalmente uma campanha reivindicando acesso ao tratamento adequado da obesidade. Como você bem falou, esse tratamento ele é multifatorial, né? Nós temos que aumentar o gasto energético através do exercício físico, nós temos que sim controlar a ingestão calórica de alimentos, nós temos que manejar estresse, sono, mas a gente não pode ter o preconceito ou estigmatizar o paciente em relação à questão da falha na resposta terapêutica. Como a obesidade é uma doença, muitas vezes esse indivíduo ele tem já por determinação genética, mas vários outros fatores envolvidos, ele tem uma resistência metabólica que impede a perda de peso, que facilita o ganho de peso. Então esse paciente ele não pode ser tratado como algo culpado, como alguém culpado pelo seu excesso de peso. Ele precisa ser acolhido e ele precisa ser tratado adequadamente. Muitas vezes esse tratamento vai envolver medicação anti-obesidade. Como um exemplo clássico, fácil de entender, a gente pode falar o caso da hipertensão, por exemplo, né? Uma parte dos pacientes com hipertensão, eles respondem à orientação alimentar, restrição de sódio, exercício, perda de peso, mas boa parte, a maioria dos pacientes vai precisar de medicação. Felizmente, a ciência hoje, no caso da obesidade, vem entregando essa possibilidade. Aí a gente entra numa questão de custo, né? Essas medicações, elas são extremamente caras, nós temos aí boas notícias porque outras medicações virão dessa mesma linha, né? E isso talvez barateie, facilite o acesso, mas o que nós entendemos como mais grave é que a obesidade é a única doença crônico-degenerativa que não tem tratamento medicamentoso disponível pelo SUS. E a nossa sociedade, a SBEM, ela vem brigando por isso, por esse acesso e por, de alguma forma, a facilitação da utilização desses medicamentos para quem realmente precisa, mas aí a medicação certa, na dose certa, com a origem conhecida, controlada e segura. Doutor, ainda nesse contexto, a gente noticiou ao longo dessa última semana, e o Celso vai se recordar, a queda da patente da semaglutida, né, que é o princípio ativo de alguns desses medicamentos que são usados no tratamento da obesidade. Existe uma expectativa do mercado, e a gente conversou com especialistas sobre isso, de que essa queda de patente gere concorrência, com isso o preço desses medicamentos comecem a diminuir, a baixar aqui no Brasil, fazendo com que as pessoas possam ter mais acesso. Isso foi recebido de que forma pela medicina, né? Os especialistas, endocrinologistas, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia recebeu essa notícia com uma positividade, com boa esperança em relação ao fornecimento futuro do medicamento para aquelas pessoas que não têm acesso?
Com certeza, a gente vê com muitos bons olhos. Eu acho que a concorrência ela é extremamente salutar, né? E onde existe concorrência, existe realmente mais disputa pelo mercado e consequente redução de peso. Mas talvez o lado mais otimista desse cenário é que nós vamos ter várias moléculas eficazes, seguras para tratar a obesidade. Isso, com certeza, vai facilitar o acesso. Nós temos, por exemplo, uma molécula via oral que está em vias de aprovação, tanto na América do Norte quanto aqui no Brasil, que chama orforgliprona. É uma molécula via oral, é um peptídeo que é de fácil manufatura, que pode ser produzido em larga escala. Essas canetas atuais, as empresas elas têm dificuldade, inclusive, de suprir a parte fabril, a demanda por produção, e talvez nós tenhamos agora, a médio prazo, a perspectiva mais otimista para o segundo semestre desse ano, essas novas moléculas, né? Essas moléculas elas precisam ser aprovadas, mas uma vez aprovadas, a gente já vem detectando, já vem trabalhando com um cenário bastante promissor, de acesso mais fácil e principalmente com custo menor dessas moléculas. Também é importante, dentro dessa portaria da Anvisa, dessa resolução que proibiu a comercialização, inclusive a propaganda, né? Porque, novamente, como esse cenário de obesidade ele gera um mercado gigantesco, se a gente abre a rede social, a gente vê todo mundo vendendo a fórmula mágica para a obesidade e vendendo essas medicações manipuladas, mal manufaturadas ou até contrabandeadas ou não licenciadas para comercialização no Brasil. Mas um outro dado que a Anvisa proibiu hoje é uma outra molécula que se chama retatrutida. Essa retatrutida é muito importante que a gente deixe bem enfatizado, ela é uma molécula ainda experimental. Pelos estudos de fase 2, onde a gente tem doentes utilizando com uma resposta boa, mas a gente não tem um volume de pacientes em uso para atestar a segurança e eficácia dessas moléculas, dessa molécula, no caso, a retatrutida, mas ela vem se mostrando extremamente potente e eficaz para tratar a obesidade, mas ela é uma molécula ainda em estudo, nem a fabricante dessa molécula que detém a patente, que está pesquisando, ela tem os dados de fase 3, que seriam os dados que são utilizados para aprovação pelas agências regulatórias. Então, acho que esse alerta é o papel da imprensa, né? Porque a gente está vendo direto nas redes sociais, infelizmente a gente vê médicos comercializando, fazendo apologia a essa molécula que é a retatrutida. A ideia que se tem é que o indivíduo ele precisa sempre vender algo mais de vanguarda, parecer mais atualizado, e ele acaba usando esses artifícios, como é o caso dessa molécula que a gente nem tem aprovação ainda. Então, retatrutida parece o óbvio, né? Porque essa portaria da Anvisa, ela diz o óbvio, que não pode ser comercializado. É uma molécula que não foi submetida à aprovação e ela não existe na versão original disponível para comercialização. Então, eu acho que qualquer anúncio que fale sobre essa molécula, ele deve ser denunciado. Qualquer pessoa que comercializa retatrutida, ou pior, o médico que prescreve essa molécula, ele deve ser denunciado. Isso é algo experimental e quem usar vai estar sendo tratado como cobaia. Dr. Cleiton Macedo, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nós agradecemos os alertas e importantes esclarecimentos que o senhor nos trouxe, a nós e à nossa audiência. Eu agradeço muito. Boa noite. Celso, a gente sabe que nós vivemos uma pressão estética muito grande, principalmente nós mulheres, mas os homens também. Mas ainda assim é preciso cuidado, como o doutor disse, não é milagre, é preciso de uma orientação médica e de cuidados, Nós, como um canal de comunicação, prestamos esse esclarecimento à audiência, né?